E olha só, queridos irmãos, nessa noite eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Um encontro de Jesus muito conhecido com um membro do Sinédrio, um fariseu, um membro do Sinédrio chamado Nicodemos. Os irmãos conhecem essa história, mas eu quero ler e refletir um pouquinho nessa história com os irmãos hoje à noite. E o que ela tem para nos ensinar? A palavra de Jesus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Principais, e algumas versões dizem príncipe, um membro do Sinédrio judaico. Ele era um fariseu, membro do Sinédrio judaico. E no verso 2 diz assim que este Nicodemos, de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo. E quando o Evangelho diz assim, quando Jesus diz assim, em verdade lhe digo, a gente tem que baixar o volume do rádio. Ficou sério o negócio. Quando o Evangelho repete, manda as crianças ficarem quietas, porque Jesus falou em verdade lhe digo. Agora Jesus quer falar alguma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. É uma repetição. Na cultura judaica, quando eles usam esse recurso didático da repetição, eles querem dizer assim: preste atenção, hein? Ó Nicodemos, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O senhor está falando do quê? De reencarnação, é isso? A gente volta para o ventre materno e nasce de novo? O senhor está falando disso? Do que o senhor está falando? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o nascimento natural, ele é carne, ele é humano. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado, Nicodemos, não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Amém, irmãos? Pode deixar sua Bíblia aberta aí, e esse é o texto da palavra de Deus. O que chama a minha atenção, eu queria chamar a sua atenção hoje à noite, nessa história que é muito conhecida, é que Jesus diz para Nicodemos que Nicodemos, que teve o nascimento natural, lá na maternidade, quando ele nasceu, aquele que, como diz Jesus, é nascido da carne, o nascimento humano natural é carne. Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa ter o nascimento espiritual agora. O nascimento humano, natural, você já teve. Mas esse nascer de novo não tem nada a ver com voltar para o ventre da mãe, é nascer do Espírito. É um nascimento espiritual que você precisa ter. E Jesus diz aqui, esse nascimento ele vem da água, nascer da água e do Espírito. Isso aqui é um jeito de Jesus falar assim: você precisa se arrepender e nascer de novo. Porque nascer da água faz referência a João Batista. Num capítulo anterior aqui, João Batista estava batizando nas águas, e era batismo de arrependimento.
Então, quando Jesus está dizendo aqui, você precisa se arrepender e ter um nascimento espiritual. Você, Nicodemos. Por quê? E aí Jesus diz algo que eu acho impressionante aqui no verso 5. Porque se não acontecer isso, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, que é um jeito de Jesus de falar da salvação, você precisa, Nicodemos, em verdade eu te digo, hein? Você precisa passar pela experiência do arrependimento e do novo nascimento espiritual, fruto da obra do Espírito Santo na sua vida. Jesus está dizendo para Nicodemos, vocês precisam se arrepender, nascer de novo para entrar no reino de Deus. Não fique admirado, ele fala. Não fique impressionado, Nicodemos, por eu dizer, vocês precisam. Sublinha essa palavra de Jesus. Vocês precisam, é imprescindível, Nicodemos, que você nasça de novo, porque senão você não pode entrar no reino de Deus. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje? É que Jesus está dizendo isso para Nicodemos. Jesus está dizendo isso para um fariseu. Nós lemos aqui no texto que ele é um fariseu, membro do Sinédrio chamado Nicodemos. Vocês precisam se arrepender e nascer de novo. E por que isso é importante, irmãos? Preste atenção, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo isso para um homem que era um homem correto. Jesus está dizendo isso para um homem que era um homem íntegro. Jesus não está aqui em João 3, e esse encontro onde Jesus diz, vocês precisam nascer de novo. Preste atenção. Se você não nascer de novo, você não entra no reino. E ele está dizendo isso, ele não está dizendo isso para Herodes. Herodes, que era um homem sanguinário, maligno, assassino. Ele não está dizendo isso para Barrabás, que era um assassino, cruel, perverso. Jesus não está dizendo isso para um publicano corrupto. Ele está dizendo isso para quem? Para quem, irmãos? Nicodemos. E quem era Nicodemos? Um homem correto. Um homem justo. Um homem íntegro. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se fosse hoje em dia, Jesus não está dizendo isso para um Marcola, o chefe do PCC. Jesus não está dizendo isso para o Rony Lessa, o assassino confesso da Marielle Franco. Jesus está dizendo isso para Nicodemos. E por que isso é importante, irmãos? Porque Nicodemos era um membro do Sinédrio, fariseu. Os fariseus, eles eram os membros de um grupo judaico, do grupo mais zeloso religioso que tinha. O texto fala, havia um fariseu, membro do Sinédrio, príncipe em Israel. Esse homem, ele era um homem zeloso pelas coisas corretas, porque os fariseus eram assim. Gente que se preocupava em andar conforme a lei. Ele não era como nós. Se a placa diz assim 40 por hora, ele andava 40 por hora. Nós andamos a quanto? A gente passa a 80, se tiver pardal, a gente dá uma paradinha. Ele não. Ele era um homem que queria guardar a lei, porque os fariseus eram assim, eram gente que guardava os detalhes, as letras, as vírgulas da lei. Fariseu, membro do Sinédrio, daquele grupo de 70 anciãos que representavam Roma na Palestina e eram pessoas que ajudavam a governar politicamente a Palestina. Em outras palavras, irmãos, Nicodemos era um homem correto, Nicodemos era um homem respeitado. Escreva isso.
ele era um homem respeitado. Do ponto de vista material, ele era um homem bem-sucedido. E mais, ele é um homem educado. Ele é um homem educado. E no versículo 10 fala que ele era mestre em Israel. Ele era um mestre, um professor da USP. Lá de Jerusalém. Tinha a USP judaica lá e ele era um professor da USP, um mestre em Israel. E um homem educado. Vocês percebem como ele chega em Jesus com educação? Vocês percebem isso no texto? Vamos ler. Vamos ler o texto aqui para você ver. Olha como ele é educado. No verso 2 diz assim que Nicodemos, este homem, foi até Jesus de noite e lhe disse, olha como é que ele se dirige para Jesus, ele diz, Rabi. Ele é um homem que respeita Jesus. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele respeita Jesus ou não respeita? Ele tem excelentes opiniões sobre Jesus? Tem ou não tem? Ele tem excelentes opiniões, mas as opiniões dele ainda são o quê? Incompletas. Porque ele chama Jesus de mestre. Ele fala assim, o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. E Jesus diz assim, você ainda não viu quem eu sou. Por isso você precisa nascer de novo. Porque eu sou muito mais do que um mestre vindo da parte de Deus. Eu sou o Filho de Deus que encarnou. Nicodemos é esse homem que tem opiniões boas, ele é educado, o Nicodemos é um cara legal. Amém, irmãos? Vamos resumir assim, para ficar claro? Nicodemos é um cara legal. Um homem correto. E o que o texto aqui está dizendo? Eu queria afirmar isso hoje à noite aqui para nós. Que esse homem correto, esse homem legal, precisa se arrepender e crer em Jesus. Esse homem precisa se arrepender e crer em Jesus. Por que isso é importante, irmão? Sabe por quê? Porque tem muitos Nicodemos por aí. Tem muitos Nicodemos por aí. Gente que acha que não precisa de Jesus. Gente que acha que não precisa de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou correto. Eu sou correto. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou um cara legal. Eu cumpro a lei. Eu pago os impostos. Eu sou um cara educado. Eu sou um cara legal. E eu não preciso de Jesus. Tem muitos Nicodemos por aí, gente que acha que não precisa de Jesus porque são pessoas corretas, e elas acham assim, eu sou um cara legal, eu não preciso de Jesus porque eu não tenho nem do que ser salvo, né? Tem muita gente que acha que não preciso de Jesus porque eu não tenho do que ser salvo. Tem muita gente que é igual Nicodemos, que eles acham assim que outras pessoas precisam de Jesus, eu não. Quem precisa de Jesus? Os bandidos, esses precisam de Jesus. Eu sou Nicodemos. Os assassinos, os ladrões, os bêbados. Essas pessoas precisam de... Realmente, pastor, temos que falar de Jesus para essas pessoas aí. Mas eu não preciso de Jesus, porque eu sou uma pessoa o quê? Boa. Eu sou uma pessoa correta. Quem precisa de Jesus são as pessoas perversas. Os corintianos, por exemplo, amém, irmãos? Corintiano precisa de Jesus. Eu sou palmeirense. Eu não preciso de Jesus. Quem precisa é essa gente. Os Nicodemos que tem por aí, eles são pessoas que não sentem que precisam ser salvas de alguma coisa. Porque eles são pessoas corretas. E onde está o ponto aqui nessa história? E eu queria deixar duas coisas que os Nicodemos precisam entender.
A palavra de Deus, ela é incrível que Jesus fala para esse homem assim, que é um homem legal, fala assim: em verdade, eu te digo, não fique admirado por eu dizer para vocês, Nicodemos, gente como você, que acha que não precisa de mim porque é correto, você precisa nascer de novo. Você precisa ter o renascimento, a nova vida espiritual, que vem pelo arrependimento e pela ação do Espírito Santo na sua vida. Você precisa abrir seu coração para Jesus. Você, Nicodemos, precisa de Jesus, tanto quanto Herodes precisa de Jesus. Tanto quanto Barrabás, um assassino. Você, que não mata nem uma mosca, você precisa de Jesus. E o que os Nicodemos precisam entender? Duas coisas aqui que o Evangelho deixa. Por que o Nicodemos também precisa de Jesus? Primeiro, por causa do padrão da justiça de Deus. O Nicodemos precisa entender qual é o padrão da justiça de Deus. O equívoco do Nicodemos é que ele se compara com os publicanos e pecadores. O Nicodemos é um fariseu, um homem correto, cumpridor da lei. E o equívoco dele é ele se comparar com publicano e pecador. E a palavra de Deus que vem para Nicodemos é: Nicodemos, você precisa entender por que você precisa de Jesus. É por causa do padrão da justiça de Deus. E você, Nicodemos, por melhor que você seja, você nunca vai atingir o nível do padrão da justiça de Deus. Porque qual é o padrão da justiça de Deus? Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Quem frequenta, eu espero que esteja com isso no coração. Amém, irmãos? Qual é o padrão revelado da justiça de Deus? O homem que Deus diz assim: neste eu me agrado. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a respeito desse que o Espírito Santo desceu como pomba e veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho, neste eu me agrado. Este me agrada plenamente, porque Jesus é o padrão de ser humano que Deus quer que o ser humano seja. E aí, meu irmão, esse é o padrão da justiça de Deus. E quando eu olho para a minha vida, eu examino a minha vida à luz desse padrão, eu estou bem ou estou mal? Se eu me comparo com o Marcola, chefe do PCC, se eu me comparo com o Marcola, eu sou um santo, né? Não é? Se você se comparar com o Marcola, você é um santo. Agora, se você se compara com Jesus, você é o quê? Meu irmão, quando eu meço o meu nível de justiça, tendo Jesus como régua, eu vou perceber que eu sou um miserável pecador perto de Jesus. E eu preciso da graça de Deus. O Nicodemos precisa entender que ele precisa de Jesus, por melhor que ele seja. Uma pessoa boa, cumpridor da lei, não é um cabra safado, como o pessoal fala por aí, né? Não é. Ele é um cara correto, mas eu preciso da mesma graça e da mesma salvação, porque quando eu me olho a partir de Cristo Jesus, eu percebo o quão longe eu estou da justiça de Deus. E a alternativa que me sobra é o perdão. É eu dizer assim para o Senhor: Senhor,
eu preciso da tua graça e do teu perdão na minha vida. Então, a primeira coisa que o Nicodemos precisa entender é qual é o padrão da justiça de Deus. E a segunda coisa que o Nicodemos precisa entender é que os graus de corrupção do pecado são diferentes entre as pessoas. Deixa eu explicar isso para você entender. E o que o Nicodemos precisava entender. Nos evangelhos, meus irmãos, nos evangelhos nós temos 3 histórias de ressurreição. Pessoas que Jesus ressuscitou. 3 histórias. Nós não vamos ler as histórias, eu vou citá-las para vocês. Nós temos a ressurreição da filha de Jairo. A filha de Jairo era uma adolescente, uma menina, que quando Jesus foi ressuscitá-la, fazia pouquíssimo tempo que ela tinha falecido. Tinha falecido ali há 1 hora, a filha de Jairo. Nós temos um segundo caso de ressurreição, que é o filho da viúva de Naim. Esse já estava morto há 24 horas, quando Jesus foi ressuscitá-lo, porque Jesus ressuscitou ele já estava no cortejo fúnebre para o sepultamento. E nós temos um terceiro caso de ressurreição, que é a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Lázaro estava quantos dias morto já? Quantos? 3, 4? 4 dias morto. E Jesus ressuscitou Lázaro. O que essas histórias que o Evangelho... Por que o Evangelho registra isso? O que eles querem ensinar para nós? Todas essas pessoas estavam mortas. Mas qual é a diferença entre essas pessoas que Jesus ressuscitou? É o grau de corrupção, de deterioração que a morte causou nelas. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Então, a corrupção da morte nela era bem pouquinha. Eu costumo dizer assim, que a filha de Jairo, ela era uma morta bonitinha. Estava ali, deitadinha, bonitinha, não estava corrompida. E o Lázaro? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, 4 dias já sepultado, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, a irmã do Lázaro fala o que para Jesus? Senhor, ele já cheira mal. Porque o nível da corrupção, da morte no Lázaro, já era muito mais avançado do que na filha de Jairo. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que o grau, o nível da corrupção, do pecado, ele pode ser diferente nas pessoas. A corrupção do pecado, o nível pode ser diferente nas pessoas. Então, tem pessoas que o pecado gerou uma corrupção menor. É o Nicodemos. Deu para entender? É a filha de Jairo. É uma pessoa que ele é uma pessoa correta. E tem pessoas que o pecado gerou um nível de corrupção já muito maior. É o Lázaro. São os bandidos que a gente vê, gente que não tem compaixão, gente que mata, gente que faz. E o nível de corrupção do pecado, de deterioração na vida dessas pessoas é muito maior. Mas o que essas pessoas têm em comum? A corrupção é diferente. O impacto da morte é diferente. A filha de Jairo é uma morta bonitinha. O Lázaro já é um morto que cheira mal. Mas o que eles têm em comum, irmãos? E agora? O que essas pessoas têm em comum? Todas elas estão mortas.
todas elas estavam igualmente mortas. O morto é bonitinho, mas está morto. O morto é Nicodemos. É bonitinho. É um cara legal. Ele é bacana. Cumpridor de leis. Cara educado. Mas ele está morto. O Barrabás é um morto horrível. Todo corrompido, assassino, cruel. Mas ele está morto. Então, o que o Evangelho está ensinando aqui, e nessa palavra para Nicodemos é, tanto o Nicodemos quanto o Barrabás, a filha de Jairo, que está ali bonitinha, e o Lázaro, que já está todo corrompido, todos eles precisam do mesmo Jesus, da mesma graça, da mesma ressurreição, da mesma vida que Jesus e só Jesus tem para dar. Todos eles precisam. E isso é importante, irmãos, porque tem muitos Nicodemos por aí. Eu encontro Nicodemos o tempo inteiro. Gente que é gente boa, gente que é gente legal, gente que é gente íntegra. E eles não sentem que precisam de Jesus. Mas você precisa de Jesus. Porque só Jesus tem a vida eterna para dar que você precisa. E por mais correto e legal que você seja, você é um vovô legal, você é um Nicodemos, você é um cara legal, e você precisa entregar sua vida para Jesus. Do mesmo jeito que o cara mais doido e podre também precisa de Jesus. Você também precisa, Nicodemos. Em verdade eu te digo, Nicodemos, você fariseu, homem correto, zeloso. Em verdade eu te digo, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, é só através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Quando eu tenho um nascimento espiritual, é o segundo nascimento, eu preciso nascer de novo. No primeiro nascimento, eu nasci, cresci, nascimento natural, sou um cara legal, mas eu preciso nascer de novo. E você precisa entregar sua vida para Jesus. Muitas pessoas, elas resistem ao Evangelho porque elas acham que são, não, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho do que me salvar, pastor. Assim, eu entro no céu direto. Sou uma pessoa boa. E o que Jesus está dizendo, não sou eu, para um homem que ele encontrou, que era um homem muito correto, ele diz assim, você precisa se arrepender, você precisa nascer de novo. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero convidar os irmãos do louvor, eles virão para cá, nesse momento. Eles vão se preparar. Queria que você ficasse sentado um pouco. Não sei se tem alguém assistindo de casa. Desliga tudo que te distrai agora. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos receber Jesus.
Não importa se você é Barrabás ou se você é Nicodemos. Igualmente você precisa de Jesus. Ela diz assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, resistiram. Não resista. E a palavra diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Como é que eu recebo Jesus? Eu recebo Jesus dizendo, Jesus, hoje eu entendi que eu preciso de ti. Eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa perversa, eu sou um Nicodemos, eu sou uma pessoa boa, mas eu entendi hoje que a minha justiça está muito longe do padrão da tua justiça e por isso eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. E eu não sei muita coisa, mas eu entendi que eu preciso confiar no nome de Jesus. Então hoje eu estou tomando a decisão de confiar a minha vida, a minha salvação nas mãos de Jesus. Eu confio a minha salvação nas mãos de Jesus. Se você sente hoje que você nunca tomou essa decisão e você precisa tomar essa decisão hoje, fala aí no teu coração, simplesmente isso no teu coração, fala, Senhor Jesus, eu entendi e hoje eu tomo a decisão de entregar o meu destino, a minha vida, Jesus, nas tuas mãos, porque eu entendi e por melhor que eu seja, eu preciso de ti, preciso da tua graça. Entrega tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.